E aí, pessoal, boa noite. Vamos falar aqui de campeonato piauiense. Foi definido hoje à tarde como vai ser a segunda fase do campeonato piauiense de 2024. Essa segunda fase do campeonato piauiense, que não é formato de não é quartas de final, viu, gente? É a continuação do campeonato. Todos os pontos dessa primeira fase já estão valendo para a segunda fase. Grande Demi sabe muito bem como é que vai funcionar aí. J. Araújo também sabe muito bem como vai funcionar o Campeonato Piauiense a partir daqui. Eu vim aqui para conversar com os torcedores, vocês torcedores, que estão perguntando aí se os times que estão em último, penúltimo, antepenúltimo, pode eliminar os times que estão na frente. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Porque nós teremos confrontos diretos, sim, nessa fase, mas eles vão acontecer por conta da tabela principal. Um abraço para o Davi, para o Alves. Essa tabela principal, ela soma todos os pontos de todas as rodadas até aqui. E é verdade, Demi. É mais complicado. Para muitos é mais complicado que fazer o Enem. Pessoal que vai fazer o Enem aí tá preparado para ler esse regulamento. Mas é isso mesmo, gente. Eu vou dar uma lida aqui no regulamento enquanto o pessoal vai entrando, para a gente entender, e já vou dizer para você o que já aconteceu de definição. Tanto de quem já está na semifinal, como não tem rebaixamento definido ainda, mas é por muito pouco mesmo. O rebaixamento do Coriçaba é só em sonho mesmo, de torcedor como eu, apaixonado. Um abraço para o Jossandro, para o Márcio Portela, que está aí com a gente. Vamos bater um papo aqui sobre esse regulamento do Campeonato Piauiense. Sobre a segunda fase do Campeonato Piauiense. Vou ler aqui o regulamento para vocês. O Márcio está dizendo que o Oeirense vai ser campeão. Já é semifinalista, já a gente fala sobre isso também. Mas vamos lá. Sobre a segunda fase do Campeonato Piauiense de futebol. Vou achar aqui. Segunda fase. Grupo A, Grupo B. Fase classificatória. Pronto, segunda fase. Fase 2. As equipes do Grupo A jogarão contra as equipes do Grupo B em jogos de ida e volta, também no sistema de pontos corridos da seguinte forma: jogos de ida, o quarto do Grupo B contra o primeiro do Grupo A, quarto do Grupo A contra o primeiro do B, terceiro do B contra o segundo do A, terceiro do A contra o segundo do B. Jogos de volta, o contrário, né? Os times de melhor desempenho, não melhor colocação, melhor desempenho na primeira fase, melhor pontos na primeira fase. Primeiro do Grupo A contra o quarto do B, primeiro do B contra o quarto do A, segundo do A contra o quarto do B, segundo do B contra o terceiro do A. Após esta fase, serão classificados para a fase 3, semifinal. As 4 equipes que obtiveram o maior número de pontos nas duas fases anteriores. As equipes que somaram o menor número de pontos na primeira e segunda fase serão automaticamente rebaixadas para a segunda divisão. Certo? O que vai acontecer aqui? Os times somaram até aqui, em 6 rodadas, somaram os pontos. No grupo A, vou abrir aqui a tabela do grupo. Enquanto o pessoal vai entrando aí. No grupo A, o River fez 13, o Altos fez 11, 4 de Julho fez 7, Picos fez 2. No grupo B, o Oeirense fez 13, Parnaíba fez 11, Fluminense fez 8, Coriçaba fez 1. O River vai pegar o Coriçaba, primeiro contra quarto. O Altos vai pegar o Fluminense, segundo contra terceiro. O 4 de Julho vai pegar o Parnaíba, terceiro contra segundo. Os jogos de volta vão ser na casa dos times de melhor desempenho. O que já está certo? O que já está certo nesse campeonato? River e Oeirense já são semifinalistas do Campeonato Piauiense. Isso está certo. Por quê? Porque a gente pega esses dois grupos, agora eles se desfazem, eles só existem para definir essa fase agora, e eles se desfazem, viram uma tabela única, com 8 equipes. O River é líder com 13, Oeirense com 13, Parnaíba com 11, Altos com 11, Fluminense com 8, Parnaíba com 7, ou 4 de Julho com 7, Picos com 2, Coriçaba com 1. Com essa tabela agora, a partir de agora, a gente vai, partindo dela, saber como que os times vão ficar no G4 ou não para ir para as semifinais. Por exemplo, o River tem 13 pontos. O River tem 13 pontos do Campeonato Piauiense até aqui. Ele vai enfrentar o Coriçaba. É equipe que de forma alguma nem hipótese nenhuma o Coriçaba pode eliminar o River.
zero chance do Coritiba eliminar o River. Até mesmo porque o River já está classificado, matematicamente. Como? O River pode perder os 2 jogos para o Coritiba, digamos que aconteça esse milagre. O River perder esses 2 jogos para o Coritiba, bota time sub-10 para jogar e perde os 2 jogos para o Coritiba, certo? Vamos dizer que aconteceu isso. O Coritiba vai no máximo a 7 pontos. O River fica com seus 13. Só que o Oeirense pode passar o River, beleza, combinado? Pode. Se vencer um jogo ou empatar um jogo já passa, beleza? Combinado. Parnaíba pode passar o River? Pode. Se vencer um jogo, tá. Altos pode passar o River? Pode. Se vencer um jogo, já passa, certo? Combinado? Mas eles jogam contra Fluminense e Parnaíba, que são os times automaticamente quinto e sexto colocado dessa tabela geral de 12. Então, duas dessas 4 equipes não podem passar Oeirense e River, que são Fluminense 4 de Julho, Altos e Parnaíba. 2 dessas quatro equipes podem não ultrapassar River e Oeirense, mesmo que River e Oeirense percam seus 2 jogos. Então, River e Oeirense já são semifinalistas do Campeonato Piauiense, porque a gente vai ter confronto direto do Parnaíba com 4 de Julho. Digamos, Parnaíba vence o primeiro jogo, passa o River. Aí o 4 de Julho, no segundo jogo, só vai poder chegar a 10. Então, não tem chance de passar o River ou o Oeirense, se perder para o Coritiba e perder para o Picos. O Altos, se vencer o Fluminense no segundo jogo, o Fluminense pode chegar a 11 pontos. E o Altos passou, né? Mas o outro time não pode passar. E se houver... o Altos vamos dizer que o Fluminense faz 5... nem dá para fazer 5 pontos. Nem consegue fazer 5 pontos. Tem que fazer 4, ou 6, ou 3. E aí ele vai lutar diretamente com o Altos. Então, é impossível os times Picos e Coriçaba eliminarem os times de melhor desempenho da primeira fase, porque River e Oeirense já estão classificados para as semifinais. Agora, Parnaíba, Altos, Fluminense e 4 de Julho fazem jogos direto valendo a classificação. Não quer dizer que se um time elimina o outro se tiver mais pontos. Quer dizer que eles têm que olhar a soma da tabela até aqui. O Parnaíba, para se classificar, ele precisa chegar pelo menos, o Parnaíba para se classificar, precisa chegar pelo menos a 15 pontos, para não depender de ninguém. O Parnaíba tem que chegar a 15 pontos pelo menos para depender, ou seja, um empate e uma vitória. Um empate e uma vitória, o Parnaíba já está classificado. Sem depender de ninguém, ainda pode se classificar dependendo de outros resultados, mas sem depender de ninguém. O Altos, para se classificar, basta uma vitória. Por quê? Porque é confronto diretamente mesmo. Então ele elimina a chance do Fluminense entrar no G4 e o 4 de Julho só vai poder chegar a 13 pontos. Então ele não sai do G4 de forma alguma. Alto se fizer 3 pontos desses 2 jogos. O Fluminense, o que precisa para se classificar? Ele precisa, pelo menos, vencer os seus 2 jogos. Tem que vencer os seus 2 jogos e torcer para o 4 de Julho não fazer 6 pontos. Nem assim, não, nem isso. O Fluminense precisa só vencer os seus 2 jogos, porque é confronto direto com o Altos. Basta o Fluminense vencer os 2 jogos. Se o Fluminense vencer os 2 jogos contra o Altos, ele já está classificado para as semifinais. Essa é a vida do Fluminense. Se ele vencer os 2 jogos, não pode vencer e empatar, aí não dá. Tem que vencer os 2 jogos do Fluminense. E o 4 de Julho, vencendo os seus 2 jogos, vai ter que torcer para que o Fluminense não pontue mais do que ele nesses 2 jogos que tem pela frente, e apenas, porque o Altos vai estar numa situação mais acima, ele não vai ter essa preocupação com o Altos, porque se ele fizer 6 pontos, ele vai chegar a 13 pontos. E aí o Altos e o Fluminense matematicamente vão se eliminando. Então ele vai conseguir entrar. Basta vencer seus 2 jogos, a equipe do 4 de Julho. Agora vamos falar de rebaixamento. Todo mundo entendeu, gente? Alguém tem alguma dúvida aí? O da Gerais está falando. Pensei que as partidas eram... Não, reforçando. Não é eliminatória, viu, gente? Não é fase de quartas de final. É segunda fase, confronto direto do primeiro de um grupo contra o quarto do outro, segundo de um grupo contra o terceiro do outro, primeiro de um grupo contra o quarto do outro. 2 jogos e de volta, jogo de volta na casa de quem teve melhor desempenho na competição até aqui. Beleza? Assim tá claro? Parnaíba. Vamos lá, vou repetir aqui pro Parnaíba pro Ailton, que tá sempre com a gente. Ailton, é o seguinte, o Parnaíba, na classificação geral do Parnaíba, ele tem 11 pontos, está em terceiro lugar, contando as 8 equipes. Você desfaz os grupos, agora o grupo serviu só para fazer os confrontos, certo? Desfaz os grupos, faz um grupão de 8. Nesse grupão de 8, o Parnaíba está em terceiro com 11 pontos.
O Parnaíba depende só de si para classificar. 2 vitórias, uma vitória e um empate. Até com uma vitória o Parnaíba consegue classificar também, porque é confronto direto contra a equipe do 4 de julho. E aí eles eliminam uma chance de eliminação lá. E o Altos e o Fluminense jogam entre si. Então ele vai fazer os 3 pontos dele, vai a 14 se fizer, se conseguir vencer o 4 de julho. Ele precisa de uma vitória para se classificar, para eliminar a chance de classificação da equipe do 4 de julho, que poderia ir a 13 pontos no final das contas. Certo? Então, vitória simples, 3 pontos para o Parnaíba, não depende mais de ninguém, porque o Altos e o Fluminense vão se eliminando. Se o Fluminense ganhar do Altos, os dois ficam com 11. Na última rodada, só um pode passar o Parnaíba se o Parnaíba fizer 3 pontos. Mesma coisa. Se o Altos vencer o Fluminense, aí pronto. O Parnaíba com 3 pontos já está sem depender do segundo jogo. Beleza? Samuel, Lucas, todo mundo aí ligado com a gente. Falando aqui para vocês sobre o Campeonato Piauiense. Se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre G4, estou por aqui. Mas vamos falar do rebaixamento. Por que o Coriçaba não está matematicamente rebaixado? Porque a matemática ela é muito precisa, ela não dá brecha para ninguém. Se já tivesse eliminado, estava eliminado, não tinha jeito. O que aconteceu? O Coriçaba está nesse grupão de 8, o Coriçaba está na 8ª colocação. 8ª colocação, certo? Ele pode chegar no máximo a 7 pontos, que é a mesma pontuação do 4 de julho. O máximo que ele pode fazer. Mas o jogo dele é contra o River, então não tem confronto direto com o 4 de julho. Ele joga com o River, digamos. Aí, ó. Digamos. Isso, Janiel, exatamente. Digamos que o Coriçaba ganha os 2 jogos do River. Vai a 7 pontos. O que precisa para o Coriçaba não ser rebaixado? O Picos não pode passar de 6 pontos, ou não pode passar de 7 pontos e ter um saldo menor do que... não pode ter a pontuação maior do que 7 pontos. E o 4 de julho tem que perder e ser goleado pela equipe do Parnaíba. Além de perder os 2 jogos, não pode pontuar o 4 de julho, tem que perder por muitos gols. A diferença de saldo de gols do Coriçaba com o 4 de julho é de 10 gols. Por exemplo, o Coriçaba tem que ganhar os 2 jogos, tirar 5 de saldo, ainda fica uma diferença de 6 pontos. Ainda fica uma diferença de 6 pontos. O 4 de julho, 6 gols. O 4 de julho teria que sofrer essa diferença de 6 gols nos seus 2 jogos, para que sim o Coriçaba tenha a chance de não cair e, ainda dependendo de Picos, não chegar a 7 pontos. Então, a matemática é assim. Picos pode não cair ainda, pode não cair. Como? As chances são um pouco maiores, mas ainda é difícil também. Porque ele precisa vencer seus 2 jogos e torcer ou para Fluminense ou para 4 de julho não passarem dos 8 pontos. E se for de 8 pontos, o número do 6º colocado, o saldo dele tem que estar maior. Hoje a diferença dele para o 4 de julho é de 5 gols. E para o Fluminense é de 9 gols. Vamos aqui, Joniel, dar uma aliada aqui nesse regulamento. Vou dar uma lida aqui para a gente passar de novo. Eu dei uma lida aqui no começo, vou ler de novo aqui para a gente, tá? Fase 2. As equipes do grupo A jogarão contra as equipes do grupo B em jogos de ida e volta, também no sistema de pontos corridos da seguinte forma. Jogos de ida: 4º do grupo B contra 1º do grupo A. Quem é o 4º do grupo B? Coriçaba. 1º do A, River. 4º do grupo A contra 1º do grupo B. 4º do grupo A, Picos. 1º do grupo B, Oeirense. 2º do grupo A contra 3º do grupo A. Jogam as equipes do Altos e do Fluminense. E 3º do grupo A contra 2º do grupo B, jogam 4 de julho e Fluminense. 4 de julho e Parnaíba, ok? Ok. Jogos de volta. A mesma coisa, inverte com os melhores jogando em casa depois. Após esta fase, serão classificados para a terceira fase, semifinal, as 4 equipes que obtiverem maior número de pontos nas 2 fases anteriores. Fase 1 e fase 2. As equipes que somaram o menor número de pontos na primeira e segunda fase serão automaticamente rebaixadas para a segunda divisão. Aí, como teve gente que entrou aqui agora, e tem muita gente que está desde o início, mandar um abraço aqui para todo mundo. O Demi, o Jota, o Davi, o Demi, o Márcio, o Jossandro, o Júlio Costa, o Jota, o Márcio, a Neila, o Edson, o Maremar, o Diogo, o Rafael da Gerais, o Maicon, o Luiz Oliveira, o João, todo mundo ligado com a gente aqui, o Joniel, o Ailton, o Gabriel,
Farias, o Lucas Gomes, o Samuel, João Antônio, Sidão, galera do futebol piauiense, Luiz Tan, Alves e Jadiel Soares. Então vamos lá, como eu li para vocês o regulamento. E agora, para a gente reprisar o que a gente acabou de ver aqui. Depois dessa primeira fase, que a gente teve 2 grupos, os grupos só serviram para definir os confrontos da segunda fase. River e Coriçaba, Altos e Fluminense, Parnaíba e 4 de julho, com o jogo de volta na casa do adversário. Desfaz o grupo, vamos pegar todos esses pontos estão valendo e vamos fazer um grupo de 8. Nesse grupo de 8, tem River em primeiro, Oeirense em segundo, 13 pontos. O saldo de gol do River é melhor, as duas equipes têm 4 vitórias, então a diferença é no saldo de gols. River tem 6. Parnaíba, 11, Altos 11, Fluminense 8, 4 de julho 7, Picos 2, Coriçaba 1. Por que uma pergunta que fizeram aqui no privado. O Coriçaba pode eliminar o River? Não, não pode. Porque matematicamente o River e o Oeirense já estão nas semifinais. É impossível, matematicamente, River e o Oeirense estarem fora das semifinais. Impossível. Por quê? O River vai jogar contra o Coriçaba. Se perder os 2 jogos, Oeirense, Parnaíba e Altos podem passar o River? Podem. O Altos fica lá, o River ficaria em quarto, certo? Só que como Parnaíba e Altos jogam contra o Fluminense 4 de julho, essas duas equipes não podem passar o River. Então, não teria como chegar na pontuação do River e tirar ele do G4. Mesma coisa o Oeirense. Se, digamos que o Oeirense perde os 2 jogos para o Picos, Parnaíba, Altos, Fluminense 4 de julho, jogam entre si e acabam se eliminando. Nenhum deles vai conseguir passar o Oeirense. Tá ok? Tá combinado? Tudo certinho? Pronto. E o rebaixamento é como eu falei. O Coriçaba só não está rebaixado ainda por conta da questão mesmo da pontuação, desse pontinho que ele fez hoje, primeiro ponto do campeonato. Se ele tivesse perdido, estaria rebaixado, porque não conseguiria sair da zona de rebaixamento. Mas matematicamente, ele ainda pode sair da zona de rebaixamento, mas é muito difícil. Tem que golear os 2 jogos do River. Olha só, o time de pior campanha contra o de melhor o melhor campanha, porque está em primeiro, tem 13 e 6 de saldo, o Oeirense tem 13 e 4 de saldo. O pior campanha contra o melhor campanha tem que ganhar os 2 jogos e torcer para Picos não chegar a 7 pontos, ou se chegar não ter saldo menor, e 4 de julho não pontuar de jeito nenhum na próxima fase e ainda tirar uma diferença de 10 gols de saldo para 4 de julho. É essa a vida do Coriçaba. E o Picos tem uma vida mais fácil que a do Coriçaba, só que complicada ainda. Tem que vencer os 2 jogos e torcer, por exemplo, para o 4 de julho não pontuar. Ele classifica, sem contar com o saldo de gol. Já não cai. Se o 4 de julho não pontuar e o Picos ganhar os 2 jogos, já não cai. Mas, lembrando de novo, é um time lá de penúltimo, quer dizer, Picos, contra o time segundo colocado do campeonato, Oeirense até aqui. Então, todos os pontos estão valendo. Não tem ponto desperdiçado até aqui. Ninguém fez campanha em vão. River primeiro, Oeirense segundo, já são semifinalistas. Não temos rebaixados ainda. Tudo indica que o Coriçaba será rebaixado. Picos está na briga, uma briga um pouco difícil, é menos difícil. É mais fácil que a do Coriçaba, mas ainda é muito difícil. E 4 de julho, Fluminense, Altos e Parnaíba brigam, ainda tem chance de entrar na semifinal. O Parnaíba, como eu falei, basta vencer seu jogo para não depender de ninguém. Vencer um dos jogos. O Parnaíba venceu um dos jogos, não depende de ninguém. O Altos também venceu um dos jogos, não depende de ninguém. Fluminense e 4 de julho precisam vencer seus 2 jogos. Quem sabe aí... Não, vencer os 2 jogos. A matemática é precisa. Vencer os 2 jogos. O Fluminense tem que vencer os seus 2 jogos. O 4 de julho venceu os seus 2 jogos. Digamos que o Fluminense faça 4 pontos. Se fizer 4 pontos, o Altos também vai a 12. Aí ele está com um saldo melhor nesse momento. Então o Fluminense passaria o Altos. Se chegasse a 12 pontos. Mas o 4 de julho está lá atrás, pode chegar a 13 pontos ainda. Então não dá matematicamente. Matematicamente, o Fluminense tem que vencer seus 2 jogos. O 4 de julho é a mesma coisa. Matematicamente, tem que vencer os seus 2 jogos para poder entrar na próxima fase, depois da segunda, né, que é a fase semifinal. Aí sim, na semifinal teremos só 4 equipes e os 2 rebaixados já estarão definidos. Ok? De nada, Joniel. Tamo junto, amigo. O Manuel... essa explicação, inclusive, quem me fez dar os créditos aqui do Everardo Torres, que me explicou o regulamento do Campeonato Piauiense. E aí eu tô trazendo essas informações aqui para você.
Brigadão, Everardo, que é titular do esporte lá da Rádio Cidade Verde, trabalha com a gente nas transmissões do futebol. Um abraço pro Emanuel, narrador, dando show, moleque. Segue o jogo. Edson Borges, Dandan. Pois é isso, galera. Se alguém tiver mais alguma dúvida... Valeu, obrigado, Ailton. Tamo junto. Um abraço para todo mundo. Eu vou deixar salvo para quem quiser revisitar e quiser indicar para os amigos, compartilhar, tá bom? Um abraço. O Dandan disse que vai invadir Periperi, deve ser parnaibano. Valeu, Emanuel, grande abraço. Um beijo, meu amor, na Arara hoje.